Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre as escolas literárias. Quando nós vamos estudar literatura, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o estudo literário está relacionado à perspectiva de Aristóteles. Aristóteles divide em gêneros literários, né, lírico, épico, que é o narrativo, e dramático, essa linha de trabalho que será desenvolvida ao longo dos anos, ao longo dos séculos na literatura. Nós chamamos os períodos historicamente bem delimitados de escolas literárias, períodos literários, né? Porque nós sabemos que é necessário nós termos esse alvo, é necessário nós termos essa referência, porque não basta só que eu saiba sobre o escritor, não basta só que eu saiba sobre o momento histórico em que ele trabalha, mas é necessário também que eu saiba em qual período ou em qual escola literária ele está inserido. Por mais que muitas vezes alguns escritores, né, eles se antecipem a uma escola literária posterior ou eles ainda fiquem presos a uma escola literária anterior, nós sabemos que ele precisa viver naquele momento o que aquele período literário, o que aquela escola literária oferece a ele. Então, pelo menos um pouco ele vai trabalhar. Como é o caso, por exemplo, de Olavo Bilac, né? Olavo Bilac é parnasiano, mas ainda fica um pouco preso, entre aspas, né? À escola literária anterior, que é o romantismo. E alguns outros escritores, como Tomás Antônio Gonzaga, por exemplo, que está no período do arcadismo e já antecipa o romantismo. Isso acontece com frequência. Bom, como nós estamos vinculados à literatura portuguesa, nós passamos a estudar as escolas literárias a partir da ótica da idealização, né, da perspectiva literária portuguesa. Então, o primeiro momento em que ocorre a literatura portuguesa é um período que se chama trovadorismo. E o trovadorismo ocorre no século XII. Do trovadorismo, depois passando pelo humanismo, até nós chegarmos no classicismo, que são períodos exclusivos da literatura portuguesa, nós temos aí do século XII até o século XVI. Depois, o Brasil então é achado, né? O Brasil então é descoberto, e aí a literatura passa a ser chamada, nossa literatura, né? Literatura colonial, que ocorre desde o quinhentismo, com a carta, né, de achamento do Brasil, a literatura formativa e informativa. Então, desde esse período, perpassando pelo barroco, perpassando pelo arcadismo, até chegar à literatura nacional, ou também chamada de época nacional, que vai desde o romantismo, porque o romantismo está inserido no contexto da independência do Brasil, né, de Portugal, então é essa perspectiva nacionalista, né, de independência, de realmente realçar a identidade nacional. Então, do romantismo até o pré-modernismo, culminando com o modernismo. E aí, em todos esses momentos, a gente consegue enxergar, claro, uma referência europeia, uma referência portuguesa, uma referência francesa, mas a gente consegue, nós, enquanto, né, atuantes, né, dentro dessa perspectiva literária, nós conseguimos mostrar, né, que existe uma literatura genuinamente brasileira, que há influências, mas que essa literatura vai acontecer. Então, do romantismo, depois realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo e modernismo nas suas três
fases, né, distintas, a gente consegue perceber, nós conseguimos perceber que existe então essa característica genuinamente nacional. Um abraço, até a próxima!